Olá galera, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula do site A Vaga é Minha. Aqui é o professor Zeca e a gente vai trabalhar hoje uma aulinha sobre ondas. Particularmente, ondas é uma matéria que exige pouca matemática, com raras exceções. Tem algumas questões complexas, mas isso é uma exceção. A maioria das questões que envolvem contas, equações, a gente utiliza simplesmente uma equação simples para matar a questão. A gente vai ver até que isso é meio repetitivo, tá? O que pega um pouquinho aqui, é que a matéria de ondas ela tem um monte de detalhe teórico. A gente tem que saber muito bem isso, então eu aconselho que você faça um resumo e dê uma boa estudada depois dessa aula na teoria antes de começar a fazer os exercícios. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber, o que é uma onda. Galera, todo mundo já brinca com isso desde pequeno, né? Sempre que a gente vê uma poça, um lago, algum bagulho com água, a gente produz uma onda. O cara pega uma pedra e taca no meio do lago, ou taca no meio da poça. E quando a pedra bate no meio do lago, ela produz uma onda. O que é isso? Na hora que a pedra bate na superfície do lago, ela causa uma perturbação. Ela perturba a superfície do lago. E essa perturbação se propaga ao longo do lago, ou ao longo da superfície do lago. Já que então, onda é uma perturbação que se propaga, a gente pode falar dessa maneira, é isso. Onda é uma perturbação que se propaga no espaço, beleza? Seja através de um meio material ou não, que a gente vai comentar daqui a pouco. Existem vários tipos de onda, né? A gente também brinca, quando é pequeno, de produzir onda numa corda. O cara pega uma corda, dá uma balançada, e essa perturbação que a gente causou na corda, ela se propaga ao longo da corda. Também a gente vai ter onda sonora, né? Onda sonora é uma perturbação que a gente causa no ar. Na hora que essa película do alto-falante vibra, ela balança, ou do quadro, ela balança o ar que está na frente dela. E essa perturbação no ar, esse balançar do ar, se propaga ao longo do ar até chegar no nosso ouvido, o que a gente detecta na forma de som. Então existem vários tipos de ondas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar uma definição bonitinha no teu caderno de onda. Onda é a propagação de uma perturbação. Galera, isso aqui é importante. Onda transporta apenas energia, mas não transporta matéria. Então quando a gente causa aquela vibração da onda na corda, a gente faz a corda subir e descer e essa vibração se propaga ao longo da corda. Mas os pedacinhos da corda não vão junto com a onda. Os pedacinhos da corda só sobem e descem. O cara que já surfou, ele sabe disso, né? Ele vai lá pegar uma onda e tal, daí ele fica sentado lá no meio do mar, enquanto a onda não quebrou, que daí ela deixa de ser onda da forma que a gente está estudando. Enquanto aquela onda é exatamente aquele morrinho que a gente está acostumado, que sobe e desce, ele fica lá no meio do mar esperando a onda perfeita. Ele fica lá sentado na prancha e tal, a onda passa por ele, ele sobe e depois desce, beleza? Aquela onda, ela transporta energia, mas ela não carrega matéria com ela. Ela não carrega o surfista com ela. A não ser que o surfista vá remar, né? E ele se aproveite da energia que ele ganha da onda para escorregar por ela. Mas isso a gente vai estar trabalhando mais tarde, ok? Então onda, anota no teu caderno, ela transporta apenas energia, mas ela não carrega matéria com ela. A onda na corda não carrega a corda junto com ela. A onda no mar não carrega o mar junto com ela. A onda sonora não carrega o ar junto com ela. É simplesmente uma vibração e essa vibração vai se propagando. Mas a matéria, ela vai e retorna ao mesmo lugar. Galera, aqui eu tenho um exemplo de uma onda numa corda. Eu tenho uma cordinha aqui, né? E se eu der um pulso, causar uma perturbação, essa perturbação se propaga ao longo da corda. Percebe que a corda não vai junto, né? Essa bolinha verde aqui, ela só sobe e desce. Observa de novo, ela sobe e desce, mas ela não se movimenta para frente junto com a onda. Ok? Além de saber o que é uma onda, a gente tem que saber classificar uma onda, né? Então a gente pode classificar uma onda de três formas: quanto à natureza, quanto à vibração e quanto à direção de propagação. Cara, primeiro aqui, quanto à natureza. Quanto à natureza, uma onda pode ser classificada de duas formas. Ela pode ser classificada como sendo uma onda do tipo mecânica ou uma onda eletromagnética. Ok? Qual é a diferença nessa classificação de uma onda mecânica e uma onda eletromagnética? A única diferença é que uma onda mecânica, ela necessita de meio material para se propagar. Ok? Exemplo, onda na corda. Onda na corda tem que ter a corda, senão não existe. Onda do mar
tem que ter a água propagar. Som tem que ter, no caso, para a gente ouvir, o ar para ele se propagar, ou a água. Mas todas essas ondas aqui, ó, elas são classificadas como sendo do tipo mecânico, que elas necessitam de um meio material para se propagar. E uma onda eletromagnética, ó, ela não necessita de meio material para se propagar. Ela não quer dizer que ela não se propaga em meio material, se propaga. Mas ela não precisa necessariamente de um meio material para se propagar. Ela pode se propagar no vácuo. Isso é extremamente importante. Uma onda eletromagnética pode se propagar no vácuo. Ok? Quem são as ondas eletromagnéticas? Bom, ondas eletromagnéticas, para quem já fez o terceiro ano, é mais tranquilo, né? É uma onda produzida por uma oscilação de um campo elétrico e um campo magnético. Dá uma olhada aqui, ó, nessa animação. Galera, a gente tem aqui um exemplo de onda eletromagnética, ok? Aqui eu tenho uma antena transmissora de rádio e aqui a antena receptora da tua casa. Essas antenas são feitas de metal, então elas possuem dentro delas o que a gente chama de elétrons livres. Então, tanto na antena da estação de rádio como na antena da tua casa, eu vou ter elétrons que podem se movimentar, podem subir e descer ou andar para a direita e para a esquerda. Eles ficam livres dentro do metal, ok? E se eu fornecer uma certa quantidade de energia, eu consigo balançar esse elétron aqui dentro. Olha só, o que acontece quando eu balanço esse elétron aqui dentro? Bom, se você já teve essa matéria no terceiro ano, fica mais fácil, ok? Se não teve ainda, basta pensar o seguinte, ó. Eu tenho aqui duas cargas negativas. E você já deve saber que cargas de sinais iguais se repelem, né? Então vai existir uma interação entre elas, uma força elétrica de repulsão. E essa força é transmitida por algo que a gente chama de campo elétrico. Esse campo elétrico depende de várias coisas. Depende do valor da carga e depende da distância que a gente mede o campo em relação à carga. Então, se a gente mudar as distâncias, a gente muda o valor do campo. E só precisa saber o seguinte, ó, que mudando o valor do campo, a gente acaba mudando o valor da força que atua nessa segunda carga. Então olha só, na hora que a gente começa a balançar essa primeira carga, o campo elétrico ao redor, que é representado por esse vetor aqui, ó, ele começa a oscilar, ele começa a mudar o seu valor. E à medida que vai mudando o valor do campo elétrico, vai mudando o valor da força elétrica que atua na segunda carga. Então, balançar da primeira carga, ó, acaba ocasionando um balançar da segunda carga. Essa é uma onda, ó, porque eu estou propagando energia de um elétron para o outro, né? Então tem aqui uma onda que se propaga devido a uma variação do campo elétrico. Se você já passou pelo terceiro ano, você sabe também, né, que um elétron balançando produz um campo magnético. E eu vou ter aqui um campo magnético oscilante. Então eu tenho um campo elétrico que aumenta, diminui, e um campo magnético que aumenta, diminui. Essa propagação dessa variação do campo elétrico e magnético, ó, transmite energia, faz o segundo elétron balançar. E desse jeito que eu recebo o sinal de rádio na minha casa, ou o sinal de TV na minha casa, até mesmo o sinal de celular, ok? Através de uma onda que surge da variação do campo elétrico e do campo magnético, chamada de onda eletromagnética. Percebe que, ó, o campo elétrico criado por uma carga sempre existe, independente de onde ela esteja. Então essa onda eletromagnética ela pode se propagar em qualquer lugar, inclusive no vácuo. Pode se propagar no ar, na água, mas também pode se propagar no vácuo. Então toda onda eletromagnética pode se propagar no vácuo, o que é extremamente importante. Então eu posso representar essa variação do campo elétrico, ó, por uma curva que vai me dando quanto que o campo elétrico aumenta, quanto que o campo elétrico diminui, vai me dando oscilação do campo elétrico, que vai ser algo bem parecido com as ondas que a gente desenhou antes. Então vocês viram que uma onda eletromagnética é produzida pela variação de um campo elétrico e de um campo magnético. E campo elétrico e campo magnético, eles existem no vácuo. Então essa onda pode se propagar no vácuo. Cuidado! Tem gente que confunde, que acha que onda eletromagnética só pode se propagar no vácuo. Mentira! Ela pode também se propagar em meios materiais. Por exemplo, ó, quais são os tipos de ondas eletromagnéticas? Isso daqui você tem que decorar. Bom, a gente vai ter as ondas de rádio, o micro-ondas, o infravermelho, que é a radiação que propaga calor, a luz, o ultravioleta, o raio-x e o raio gama. Ok? Esses são os tipos de ondas eletromagnéticas. Essas aqui, ó, são as únicas ondas eletromagnéticas. Por exemplo, luz, né? Mais comum de onda eletromagnética, porque é uma onda importante para a gente, né? A gente tem fotorreceptores dentro do olho que captam essa onda eletromagnética. A gente vê por causa dela.
A pergunta é a seguinte: a gente vê dentro d'água? Sim, então é porque luz se propaga dentro d'água. A gente vê numa sala de aula? Sim, então é porque a luz se propaga no ar. A luz atravessa um vidro? Sim, se você já estudou um pouquinho de ótica, sabe disso, né? Então, as ondas eletromagnéticas também se propagam em meios materiais. Mas, além de se propagar em meios materiais, elas também podem se propagar onde? No vácuo. Ok? Então, qual vai ser a diferença das duas? As ondas mecânicas, que tem um monte, necessitam de um meio material para se propagar, e essas não necessitam. Galera, com relação à direção de vibração, elas podem ser classificadas como transversais ou longitudinais. As transversais são aquelas ondas em que as partículas sobem e descem e a onda se propaga para frente. Então, as transversais são as vibrações em que as partículas sobem e descem e a onda se propaga para frente. Eu tenho uma direção de vibração aqui, direção de vibração, que forma um ângulo de 90 graus com a direção de propagação, ok? Enquanto as ondas longitudinais são aquelas em que a vibração é para frente e para trás e as ondas se propagam para frente. Eu tenho aqui uma vibração para frente e para trás e a onda se propaga para frente. Então eu tenho uma vibração para frente e para trás e a onda se propaga para frente. Beleza? Então, transversal, direção de vibração, é perpendicular à direção de propagação. Longitudinal, a direção de vibração, é paralela à direção de propagação. Exemplo: onda do mar, uma onda transversal. Onda na corda, uma onda transversal. Todas as ondas eletromagnéticas, anota isso, todas as ondas eletromagnéticas são transversais, isso é muito importante. Onda longitudinal, onda numa mola, essa mola que vai para frente e para trás. E, a mais importante, obviamente, som. Som, uma onda longitudinal. Cara, existe uma terceira possibilidade ainda, que é uma onda mista. Não é muito comum em vestibular perguntar sobre ela, mas é sempre bom a gente falar, né? Uma onda mista é uma onda que mistura uma onda transversal com uma onda longitudinal, que seria o caso da onda do mar. A onda do mar carrega a água para cima e para baixo, mas também leva ela para frente e para trás. Se a gente marcar a posição dessa bolinha vermelha aqui, vou fixar minha caneta aqui, num ponto, você vê que ela sobe e desce, mas também vai para frente e para trás. Ela faz aqui um movimento circular, tá vendo? Essa seria uma onda mista, em que eu tenho as duas coisas juntos, né? Eu tenho uma vibração perpendicular à propagação e eu tenho uma vibração paralela à propagação. E juntando essa vibração perpendicular com essa paralela, me dá esse treco aqui, que é esse movimento circular. Galera, e por último, as ondas ainda podem ser classificadas quanto à direção de propagação. Quanto à direção de propagação, elas podem ser unidimensional, onde as ondas se propagam em apenas uma única direção, por exemplo, onda na corda. Elas podem ser bidimensionais, onde elas se propagam num plano, em duas dimensões, ok? Por exemplo, onda do mar. E elas podem ser tridimensionais, onde elas se propagam em três dimensões, três direções. Elas se propagam para frente, para os lados e para cima e para baixo, como por exemplo o som. O som é uma onda tridimensional. Se você falar, quem está na tua frente escuta, quem está dos teus lados escuta, e quem está em cima e embaixo escuta. Então o som se propaga para frente, para os lados e para cima e para baixo. Galera, fechou aqui as classificações que as ondas podem ter. Então, só relembrando, elas podem ser classificadas quanto à natureza, ondas mecânicas e eletromagnéticas. Lembra qual é a diferença? Onde elas podem se propagar. As mecânicas só se propagam em meios materiais. As eletromagnéticas podem se propagar em meios materiais e no vácuo também. Essa é a característica importante que tem que estar centrada. Elas são classificadas quanto à direção de vibração. As que vibram perpendicular, sobe, desce, vai para frente. Perpendicular, a direção de propagação, são as ondas transversais. As que vibram paralelas são as ondas longitudinais. E a outra é relacionada diretamente com a direção de propagação. Se elas propagam em uma direção, em duas, que é o plano, o mar, né? Vai para frente, vai para os lados, mas não vai nem para cima nem para baixo.
ou se ela se propaga em 3 dimensões, ok?